Esse é o momento da transmissão da mensagem. Que o seu coração esteja aberto para ouvir as palavras de Deus através do pastor Mateus. Nós vamos orar agora pela vida do pastor Mateus, para que ele seja usado tremendamente nesta noite, com a mensagem que nós precisamos ouvir. Pai Celeste, unge o teu servo, que ele esteja cheio, Senhor Deus, do teu Espírito, que as palavras que saírem da boca dele, Senhor Deus, venham de encontro ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz através da vida do teu servo, em nome de Jesus, amém. Durante este mês de janeiro, e nós entramos agora em fevereiro, nós podemos discorrer nas Escrituras para o nosso 2026, celebrarmos a nossa nova vida. E isto faço questão de trazer novamente a celebração da nossa nova vida em Cristo e metas, objetivos para celebrarmos durante todo este ano. Podemos discorrer como que celebraremos a presença de Cristo em nossas vidas, no nosso dia a dia, sem a presença física de Jesus. Entendemos que a presença de Jesus é real em nossas vidas por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então precisamos caminhar com este nível de consciência de que o Senhor está aqui agora, Ele está em mim, está em você e pode ser acessado por meio da oração, da comunhão espiritual com o nosso Pai. O nosso desafio de 2026, conhecermos a Cristo por intermédio das Escrituras, dedicarmos tempo a ouvirmos a Tua Palavra e sermos por ela transformados, moldados. E o grande desafio para nós, vivermos como família espiritual. Deus nos uniu como uma família espiritual, um só corpo, e quem senta agora ao seu lado faz parte dessa família. Deus escolheu uma família para chamar de sua, e nós fazemos parte desta família. Então um desafio enorme para nós é aprofundarmos os relacionamentos em 2026, conhecermos melhor uns aos outros, colocarmos os nossos dons e talentos à disposição, a serviço, para edificarmos e sermos edificados. Fomos também ministrados pelo pastor Neander, que pôde compartilhar o púlpito neste período, e ele também trouxe a partir de 1 Reis aqui, princípios de como Deus, de forma poderosa, se manifesta e como Ele pode transformar as nossas vidas. Afinal, estamos clamando ao Senhor em 2026, restaura-nos, Senhor. E precisamos trilhar este caminho de restauração. Deus deseja restaurar o seu povo. Só que, entrando agora no mês de fevereiro, nós conseguimos fazer uma retrospectiva do nosso primeiro mês do ano. É verdade que começamos este ano com esperanças, com planos. Alguns projetos foram feitos na virada do ano. Alguns se prepararam, escreveram cartas, alguns rascunharam planilhas, alguns descreveram metas, esperança, planos, decisões espirituais. Neste ano, eu vou fazer parte do time que lerá a Bíblia toda e vou receber ao final deste ano o meu certificado. Este ano eu vou me matricular na escola bíblica e vou iniciar com tudo aqui para aprender mais de Jesus, para desenvolver novas habilidades, conhecer. Vou ser fiel ao Senhor, vou separar parte do que eu recebo e vou entregar ao Senhor. E nós vamos fazendo esses planos. Só que na caminhada, certamente você percebeu e nós percebemos que nem tudo são flores. Como dizem, tudo é um mar de rosas. A vida não é uma linha reta que sobe, cresce e prospera sempre. Nós passamos por altos e baixos. E certamente, neste primeiro ano de 2026, muitos de nós já enfrentamos dias difíceis. Algum familiar que ficou doente de forma repentina,
uma necessidade de uma mudança. Nós temos irmãos que foram a outro estado cuidar dos seus familiares, estão até hoje dedicando tempo a isso. Irmãos que precisaram viajar não de férias, mas para visitar um familiar que está doente, está aqui, mas o coração está lá. Tivemos irmãos, famílias em luto, perdas. Tivemos aqueles que, com toda a energia e todo o gás no ambiente de trabalho, talvez veio com vontade de fazer mais, mas encontrou empecilhos, desafios, pessoas. Certamente nesse primeiro mês do ano, queremos avançar, mas convivemos com medo no nosso coração. Desejamos crescer, mas certamente carregamos cansaço do dia a dia. Nos esforçamos para obedecer a palavra do Senhor, mas há vales que enfrentamos que roubam, minam a nossa energia. E aqui é que surge uma pergunta inevitável: o que nos sustenta quando o caminho parece difícil? O que vai nos sustentar neste ano de 2026, quando percebermos que a caminhada, ela será mais árdua do que nós esperamos? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, porque iluminados, inspirados por estes salmos, nós vamos encontrar princípios e respostas que nos sustentarão durante essa caminhada. Eu quero te convidar a não desistir dos seus planos. Eu quero te convidar a não desistir das suas metas. Eu quero te convidar a não desistir do seu planejamento. Continue firme. Continue com o seu projeto de ler a Bíblia, mesmo que você não tenha seguido corretamente o plano de leitura até aqui. Agora, quando nós olhamos, acumulou um monte de capítulo. É fácil quando acumula o Novo Testamento, mas quando acumula Levítico, aí fica difícil. A leitura fica pesada, compreender aquilo. Eu sei que você está nesse desafio. Eu sei que você parou nesse desafio. Talvez você planejou crescer um pouco mais na sua fé e hoje de manhã você não acordou para vir no culto da manhã, você está no culto da noite. E aí foi o primeiro dia de escola bíblica, mas ainda dá tempo. Vou fazer um spoiler: muitos professores deram apenas introdução hoje. E certamente na aula que vem eles vão fazer uma retrospectiva e você vai conseguir chegar junto com a classe. Foram 206 irmãos presentes na escola bíblica. Temos muito ainda para avançar, falta você nessa escola. Eu quero te convidar a não desistir dos seus planos, da sua família. Talvez você idealizou um momento de devoção familiar, de leitura familiar conjunta. Talvez você fez planejamentos financeiros e teve alguma conta que você não esperava neste início de ano. A partir do Salmo 23, nós iremos meditar nesse texto e buscar respostas que nos ajudarão a mantermos a nossa fé, a nossa convicção e a nossa esperança em dia. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai, obrigado por tua palavra. Ministra aos nossos corações a tua verdade e transborda em nós esperança, ó Deus, perseverança e a convicção que o Senhor espera de nós para este novo ano. O texto que nós acabamos de ler é um salmo muito conhecido. Eu li ele aqui na versão NAA, estamos utilizando essa versão,
mas talvez você tenha de cabeça este salmo numa versão Almeida, revista e corrigida. Eu lembro que na minha casa, minha mãe deixava a Bíblia aberta no móvel da casa, geralmente no Salmo 91. Era algo que ela gostava de ler com frequência e pedia para eu ler para ela. Mas eu me recordo que havia alguns salmos conhecidos, e o Salmo 23 era este salmo. Era o salmo de uma oração especial. Nós lemos aqui um cântico escrito por Davi, e quando Davi escreve isso aqui, ele está carregado de testemunhos, de experiências com Deus, de um homem que foi provado em muitas situações. Certamente você conhece a sua história, como Deus o escolhe, o unge, como ele caminha durante anos esquecido, oculto, ofuscado, apesar de ser escolhido pelo Senhor como rei, sem assumir a sua posição. Pastor de ovelhas, dado no trabalho na casa de seu pai, enfrentando ursos, leões, para proteger as ovelhas. O Senhor testou em várias situações. O colocou por ser perseguido por Saul. Quantos perigos, quantos desafios, quantas adversidades, quantas provações e quantas privações. Nós estamos falando de um homem que enfrentou uma provação momentânea, mas uma provação duradoura. As lutas que Davi enfrentou não foram lutas de um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Foi perseguido, teve a sua vida em risco, esteve só, esteve na companhia de muitos. Este foi Davi que escreve este salmo, e ele nos dá aqui princípios que o sustentaram na sua caminhada, mantiveram firmes os seus pés alicerçados no Senhor, e que hoje nos respondem às perguntas: o que nos sustenta quando este caminho, quando a nossa caminhada cristã parece ser difícil demais para suportarmos? A primeira verdade é que o que nos sustenta é a convicção na presença de Jesus. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas no verso 4 ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi aqui, ao se referir a esta afirmação, ele faz uma afirmação de causa, porque ele agora, tendo a experiência de um pastor que pastoreava ovelhas, que protegia ovelhas, agora ele olha para a sua vida, a sua relação para com Deus, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele fala isso porque Davi é um homem que, quando nós vamos ver o seu testemunho, nós percebemos que ele olhava de forma especial e individual para cada ovelha. Há aqueles pastores, certamente, que ao terem 100 ovelhas e chegarem no seu aprisco com 99, não se preocuparia com a ovelha perdida. Aqueles que pensariam que quando um urso atacasse uma ovelha, era uma forma dele proteger todo o rebanho. Há aqueles que sacrificam alguns em detrimento de outros, em favor de outros. Mas Davi foi este pastor que lutou contra urso, que lutou contra leões, para proteger a ovelha, o rebanho do Senhor. Quando ele olha então para Deus aqui, ele diz: o Senhor, Ele é o meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. Ele diz aqui que agora, olhando para Deus, ele tem a convicção que Deus, o seu pastor, está presente em sua vida. Davi sabe que no dia a dia, para levar o rebanho a encontrar alimento, a encontrar a água, ele precisava por vezes enfrentar vales de sombra e de morte. Fazia parte da vida, do cotidiano
do desafio de um pastor que guia as ovelhas. Só que Davi sabia que a ovelha não estava ali por um acaso, porque havia um pastor que estava guiando aquelas ovelhas por aquele caminho. Então Davi, ao olhar para a sua vida e perceber que está passando por um vale de sombra da morte, ele não precisa temer mal nenhum, porque se ele está naquele lugar, ele não está por um acaso, ele está porque o seu pastor está presente na sua vida, o seu pastor o guiou por aquele caminho. O vale simboliza aquilo que nós não controlamos, momentos escuros da vida, perdas, crises, incertezas. Mas note que Davi não diz que este vale desaparece, ele diz que o medo perde a força, porque há uma certeza maior: o seu Senhor, o seu pastor está presente em sua vida. Durante o ano de 2026, talvez nós não seremos livrados do vale, mas nós podemos ter a certeza que Jesus, o nosso Senhor, estará presente em nossas vidas, nos livrando, nos protegendo e nos guiando. Talvez o nosso coração já esteja cansado, ansioso, inseguro, mas hoje Deus não está nos dando uma explicação simples que vai resolver todos os nossos problemas. Deus não promete nos livrar dos problemas, Ele promete nos proteger enquanto nós o enfrentamos. Deus deseja que você reconheça, que nós reconheçamos a sua presença enquanto nós enfrentamos os desafios do dia a dia. O segundo princípio é que o que nos sustenta é a confiança que nós temos no processo que Ele definiu para nós. Davi continua dizendo: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. As veredas aqui eram trilhas estreitas, usadas pelos pastores para conduzir um rebanho em segurança. Algumas vezes passavam por terrenos pedregosos, quase que não sai aqui a língua, né? Por ambientes cheios de rochas que podiam deslizar e que causariam insegurança e risco de vida. Davi sabia que um pastor guiava as suas ovelhas por essas trilhas, estes caminhos. Talvez alguns atalhos, ou às vezes caminhos mais longos, mas queriam levar aquelas ovelhas em segurança. Mas perceba que um pastor, ele não guia uma ovelha por um acaso. Um pastor guia as suas ovelhas com um propósito. Isso significa que na nossa vida, o caminho que nós trilhamos com o Senhor, na presença do Senhor, por mais difícil que pareça, não é por um acaso. O Senhor não nos coloca em ambientes difíceis, em desafios grandes, em riscos, por um acaso à toa. Há um propósito maior para o nosso pastor, para o nosso Senhor, em nos colocar naquela situação. Talvez como ovelhas nós não conseguimos distinguir enquanto estamos trilhando este caminho, onde Ele nos levará, a que lugar nós chegaremos, quanto tempo nós passaremos por Ele. Não conseguimos mensurar os riscos que iremos enfrentar. E aí é onde nosso coração ansioso, que gosta de resposta, que gosta de ter controle, quem não gosta de ter controle sobre a sua vida e as situações? Foi este mal que corrompeu o coração do homem no princípio. Ele queria ter controle sobre a sua vida. Qual de nós tem conforto ao trilharmos um caminho que nós não sabemos onde nos levará? Certamente a sua mente calcula, projeta, avalia, reflete. Quantas noites nós perdemos e passamos pensando no que vamos falar, como vamos agir, o que vamos fazer,
prevendo o melhor caminho, a melhor situação, aonde nós teremos menor perda, menor risco, e nós passamos a nossa mente, inconscientemente, sem que nós queiramos, ela quer nos preparar para o risco, quer nos preparar para as situações. Mas você já percebeu que às vezes, quando nós chegamos diante da situação que tanto planejamos, o que acontece é totalmente diferente do que nós pensamos ou imaginamos? Às vezes as coisas começam a acontecer como nós estávamos projetando. E aí de repente há uma resposta, de repente há uma situação, uma questão que foge completamente do controle. Isso acontece conosco porque, por mais que nós utilizamos a nossa mente para refletir sobre as probabilidades da vida, nós não temos onisciência, não temos todo o conhecimento. Nós não temos onipresença, nós estamos em todos os lugares, não sabemos o que acontece nas mesas, nas reuniões, nos outros ambientes. Nós não temos onipotência, nós não temos todo o poder. Se tivermos todo o poder, o que nós faríamos com este poder? O que nós mudaríamos na nossa vida ao termos sobre as nossas mãos o poder de mudar as situações? A verdade é que nós não conseguimos prever 100%. Eu me lembro, jovem, projetando o meu futuro. Provavelmente eu teria casado aos 28 anos de idade. Quando a Cíntia soube disso, ela quis me abandonar. Não vou esperar tanto tempo para casar, não. Eu quero casar no máximo com 24 anos. Era o plano dela. Eu disse: é impossível casarmos com essa idade. Nós estamos próximos à idade, um pouco mais novo. Mas diante da minha forma de raciocinar e prever o futuro e projetar o meu futuro, olhando, eu digo, caso com 28, a casa aos 30, aos tantos anos eu tenho o nosso primeiro filho, e nós vamos projetando todos os planos. Vou fazer este curso, vou abrir isso aqui. E nós vamos escrevendo a nossa vida e controlando. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta, a última resposta, ela vem do Senhor. É nossa responsabilidade de fato fazermos plano. Isso não exime a nossa responsabilidade de olharmos para a nossa vida e refletirmos o caminho que nós iremos trilhar. Mas nós temos que ter a consciência que a última resposta vem dos lábios do Senhor. E aí onde nós devemos ter o coração aberto para aceitarmos os planos de Deus. Como diz o Senhor ao apóstolo Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Duro é você resistir ao que o Senhor está fazendo em sua vida, às amarras, ao que Deus está nos laçando. Deus quer nos guiar por uma direção, por um caminho, e às vezes nós estamos inquietos, ansiosos, preocupados, com incerteza, sem conseguir refletir sobre os caminhos do Senhor. Faça planos, mas entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. O que vai nos sustentar durante este ano é confiarmos, termos a confiança no processo que Deus definiu para as nossas vidas. E para fechar a ilustração, eu casei 7 anos antes do que eu tinha projetado. E hoje, o quanto eu sou feliz por esta decisão. Eu me recordo que um evento aos 17 anos de idade me levou a uma maturidade fora do comum. Trabalho, estudo, profissão, responsabilidades de homem. E eu me lembro que eu me questionei, e até isso criou uma raiz de amargura no meu coração, porque aos 18 anos, com uma responsabilidade que eu achava que não deveria ser para aquele momento, para aquele tempo, olhando para os meus pais e pensando, eu estou passando por este momento aqui, porque eu não estou podendo ser socorrido pelos meus pais. Minha família me fez ser homem, falou: agora você vai estudar, agora aqui você vai trabalhar, aqui neste lugar. Era o meu cunhado, mas ele me fez ser homem. A equipe dizia: olha, é o cunhado do chefe, né?
Mal sabem eles o quanto que eu era forjado pelo meu cunhado naquele ambiente de trabalho, o quanto ele cobrava dobrado responsabilidades de mim. Trabalhar de manhã, tarde, estudar à noite, enquanto eu queria estar lendo, enquanto eu queria estar fazendo outras coisas e pensando, por que isso? Por que este vale, Senhor? Por que este vale para um jovem de 18 anos ter que lutar tanto? É porque Deus estava me preparando, porque eu não casaria aos 18, eu casaria aos 21 anos de idade. E isso amadureceu, trouxe recurso para a provisão, trouxe autonomia para a decisão. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu disse, eu vou ao ministério, porque agora eu entendi o chamado do Senhor. Eu quero dizer que na sua vida, às vezes você passa por dificuldades, às vezes você olha para o vizinho e diz, mas há mais facilidades, para ele foi mais fácil, para ele tem todo apoio, tem estrutura, mas... E aí nós comparamos o nosso tempo com o tempo de outras pessoas, nós comparamos a nossa vida com a vida de outro, nós às vezes comparamos o ambiente de construção da nossa vida com o ambiente de glorificação, de premiação do outro. E não sabemos que são fases que Deus está utilizando para nos forjar para aquilo que Ele vai confiar em nossas mãos no futuro que Ele espera. Ele sabe exatamente aonde você vai se assentar, a família que você vai construir, a vizinhança que você vai ter. Ele está te preparando para os desafios da vida. Confie no processo. O Senhor, o seu pastor, Ele está contigo. A sua vara e o seu cajado te consolam, te confortam. Mas às vezes nem sempre interpretamos a vara e o cajado como conforto e consolo. Não olhe para as adversidades de hoje como uma punição de Deus, mas uma preparação para forjar o caráter, para forjar o homem e a mulher que Ele está trabalhando. A terceira verdade aqui e princípio é que o que nos sustenta é a certeza de que Ele nos levará a um lugar de recompensa. Davi declara, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários, o meu cálice transborda. Outra parte, Davi, ele vai dizer que o Senhor o guia às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Perceba que Davi tem ciência e consciência, primeiro, que Deus é presente em sua vida, Ele é o seu pastor, e mesmo no vale de sombra da morte, Ele está presente para o proteger. Depois que o Senhor agora tem um caminho, um propósito para aquele caminho, porque um pastor, ele não guia as suas ovelhas a um lugar sem propósito. Mas Davi também sabe que ao final daquela caminhada, o Senhor tem preparado uma recompensa para a sua vida. Primeiro, Davi, ele vê a recompensa como algo que traz paz, alívio e descanso. Creia, tenha fé e se alegre hoje. Você vai descansar no Senhor e vai se alegrar nele. Depois é que Davi, ele coloca aqui a figura de um banquete, de um regozijo. E aqui ele coloca os seus inimigos pelo seu contexto de guerra, o seu contexto de disputa por liderança, por território. Talvez não seja o seu caso, ou talvez seja, porque nós enfrentamos certamente guerras espirituais que sequer nós temos conhecimento. Irmãos, não pasmem, não deixem de crer. Nós somos homens e mulheres, mas nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Você foi escolhida pelo Senhor, escolhido por Deus. Recebemos algo muito precioso, o Espírito Santo dele habita em nós
em mim e em você. Nós temos o conhecimento humano, mas nós temos sabedoria divina que nós podemos acessar no dia a dia. Mas nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Então não duvide que às vezes os desafios, as provações, privações que você enfrenta na sua escola, na universidade, no seu trabalho, possam estar ligados ao que você representa naquele lugar. Você é um representante de Cristo Jesus. Nós somos representantes de Cristo Jesus. Nós somos embaixadores de um reino espiritual. E por mais que você não aceite, não acesse, não seja consciente, você já está nele e você já sofre os desafios e também recebe os benefícios. Nós já recebemos os benefícios de sermos filhos de Deus, de sermos participantes deste reino espiritual, mas não carregamos apenas os benefícios, os bônus, há ônus nesta caminhada. E este ônus nós não sabemos explicar humanamente, nós não conseguimos ter consciência, nós não percebemos. Irmãos, já acompanhei pessoas, enfermidades, nós vamos ao médico certamente, mas enfermidades, cansaços, disputas, pessoas se levantando, maldizendo, difamando, e às vezes você pensa que é a sua forma de falar, de agir, de pensar, de se vestir, algo com a sua pessoa. Às vezes nós sentamos na mesa para querer criar relacionamento, diálogo, mas o que está acontecendo ali nem sempre é algo puramente humano, mas carrega algo também espiritual. Mas saiba que se mantermos firmes neste caminho, se não mantivermos firmes na presença de Jesus com o nosso pastor, se tivermos consciência que este momento ele é momentâneo, certamente iremos caminhar um pouco mais e chegaremos às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Este vale ele não é permanente, a dor nunca é eterna. O pastor está nos conduzindo a uma mesa, a uma promessa de renovo, a uma palavra de descanso, há um futuro de esperança. O Senhor diz: eu quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São planos de fazer-lhes prosperar e não de lhes causar danos, de dar-lhes futuro e esperança. Deus fala isto no momento mais caótico da nação, em que o inimigo prospera, em que os justos são perseguidos, em que os bons são reprimidos, mas Deus usa o profeta para dizer: sou eu quem sei os planos que tenho a vosso respeito. O que pensar, vem aqui na minha mente o momento em que Deus levou o povo cativo à Babilônia. Para o povo de Israel, o povo de Deus, olhar para a Babilônia e pensar que ali não havia a presença de Deus. A presença de Deus restrita, eu falei Israel, Judá, o povo judeu. A presença restrita ao templo. Agora o povo cativo numa terra de idólatras, de outros deuses. E aí o povo diz: mas quando, Senhor? Na expectativa de voltar à sua terra. Mas o Senhor usa o profeta e diz: olha, construa casas, plante vinhas, dê os seus filhos e suas filhas em casamento. Este ambiente, este lugar não é temporário, vocês permanecerão aí. Tempos depois, nós vamos perceber que o propósito de Deus era levar o seu povo para aquela nação, para que aquela nação conhecesse o único e verdadeiro Deus. Às vezes Deus nos coloca em situações difíceis, irmãos. Às vezes Deus nos coloca em um ambiente de fato de dificuldade, diversidade.
mas Ele quer gerar em nós esta relação, essa interação de oração, intercessão, resposta e direção. Ele está nos levando, certamente, nos sustentando, e nos levará, no momento certo e oportuno, a este lugar de recompensa. Ao lermos o Salmo 23, fica claro para nós que o que vai nos sustentar durante todo este nosso ano é que Jesus está conosco. Jesus está no barco. A sua presença e a sua palavra têm um poder para acalmar os mares, dar ordem às coisas criadas. Ele não dorme, Ele não descansa enquanto estamos perecendo, mas Ele quer, a partir deste momento passageiro, gerar em nós uma experiência com Ele. O que vai nos sustentar é saber que Ele está nos guiando, e nada é por um acaso. Às vezes fazemos escolhas erradas, pegamos caminhos de desobediência e tortuosos. Eu quero frisar, nós erramos muitas vezes em nossas escolhas, mas eu quero te convidar a você convidar Jesus, o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, Ele é o bom pastor, e Ele já deu a sua vida por nós, as suas ovelhas. Ele vai dizer: qual de vocês, sendo pastor e tendo 100 ovelhas, se perder uma, não deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu? Jesus fala isso em um contexto em que Ele está caminhando em busca das ovelhas perdidas, e Ele nos encontrou aqui. Ele te encontra neste lugar. Se você tem tomado direções erradas, caminhos opostos, distante da presença de Deus, saiba que nesta noite, o bom pastor, que já deu a vida por você, Ele te chama para perto, Ele te chama para o seu aprisco. Há sofrimentos que sofremos por trilhar o caminho com este pastor. Há sofrimentos que sofremos porque decidimos trilhar um caminho distante deste pastor. Ambos há um propósito. Às vezes Ele permite o filho sair de casa, mas Ele está se preparando para este retorno. É assim na parábola do filho pródigo. O pai, com o coração triste, dá a herança para o seu filho, mas ao seu filho perceber que gastou tudo, que os prazeres do mundo eram ilusórios, passageiros, que até o servo na casa de seu pai tinha uma vida melhor, ele então, em seu coração, decide retornar para a casa do pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E neste momento, o Senhor Jesus mostra esse pai que quebra um protocolo, porque Ele não aguarda o filho apenas com mãos abertas, Ele sai em direção. A primeira decisão do nosso coração de voltarmos ao Senhor e aos caminhos do Senhor, Ele não apenas abre os braços, mas Ele vai em nossa direção. Ele troca as nossas vestes e Ele prepara um banquete, uma celebração. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento, e nós vamos cantar um hino. E durante este hino você poderá fazer a sua oração. A oração de: Senhor, me receba de volta se você estava distante.
de Senhor, me fortaleça nessa caminhada, me ajude a prevalecer, a ter perseverança, a ter constância. Eu quero superar estes desafios, mas Ele te chama a superá-los, tendo como seu bom pastor.